Viagem na Bíblia, com Clério Cropp. Olá, Shalom, amigos do Viagem na Bíblia. Hoje nós estamos começando uma série de entrevistas sobre diversos temas. E hoje, mais especificamente, nós vamos estar falando sobre a Babilônia e mais centrado na Torre de Babel. E para isso nós convidamos aqui o nosso amigo professor Clério Cropp. Shalom, professor. Shalom, professor Gladson. O professor Clério Cropp é uma autoridade aí em toda a parte de Israel, Egito, é um professor que tem viajado muito o mundo, dá pra gente se dizer assim. E ele conhece bem do assunto que nós vamos estar falando. O assunto de hoje, então, é sobre a Torre de Babel. Professor, antes de nós falar especificamente sobre a Torre de Babel, nos explique, após a arca repousar sobre o Monte Ararat, o pessoal que saíram da arca, os descendentes de Noé, como eles se estabeleceram e em que região era essa? Bem, professor Gladson, a Bíblia nos fala no capítulo 8 de Gênesis, no final do capítulo 8, que a família de Noé, após saírem da arca, eles deixam a região onde a arca repousou, como tu falaste, né, nas montanhas da Armênia e da atual Turquia. E ali então Deus fala com eles, no capítulo 9, versículo 1, Deus vai dar uma ordem para Noé e sua família, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra e se espalhassem sobre toda a terra. Mas nós vamos ver no decorrer desses capítulos, do 9, 10 e 11, que de fato eles não cumpriram com esse mandamento, e a gente vai ver que eles vão descer das montanhas, a região alta, e vão habitar na região de Sinar, na antiga Suméria. E então eles vão popular aquela região atualmente do Golfo Pérsico, onde está o país do Iraque, do Irã, a região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, as planícies do Golfo Pérsico. Eles vão popular ali, e é o que nós conhecemos hoje como a antiga civilização sumeriana, onde estavam então ali os sumérios, né? Essa primeira civilização pós-diluviana. Ok. E eles não se expandiram, então, eles cresceram e foram ficando juntos, unidos. De fato, a Bíblia fala que eles construíram várias cidades naquela região e foram se estabelecendo uma espécie de cidades-estados. Então, mas eles estavam unidos, eles não haviam se espalhado até então sobre toda a terra como era o mandamento original. Eles acabaram construindo cidades e ficando cidades-estados, e ali eles ficaram próximos uns dos outros naquela região. Ok, até então todos falando numa mesma língua. Bem lembrado, todos falando uma mesma língua. A Bíblia diz que falavam todos o mesmo idioma. Não menciona qual é esse idioma, mas nós vamos ver mais adiante também um pouco sobre qual seria esse idioma, desde Adão, né, desde que Deus falou com Adão na criação, até Noé e até essa civilização, que se falavam todos o mesmo idioma. Isso facilitava também deles estarem juntos, estarem unidos. Exato. Muito bem, professor Clério. Outra dúvida que eu tenho: esses povos que eles se espalharam ali em cidades, né, em algumas regiões, qual era o Deus que eles serviam? Eles continuaram servindo ao Deus de Noé, né? Ou eles foram criando outras divindades? Como que se sucedeu isso? Isso, então, na verdade, nós vemos que no decorrer do tempo, desde a saída da arca, eles começaram a se distanciar do verdadeiro Deus, e nesses estabelecimentos, nessas cidades e estados, cada população regional, cada aldeia, cada vila começou a criar o seu próprio Deus, sua própria divindade. E diz que na época, diz os estudiosos, os arqueólogos, que na época de Terah, o pai de Abraão, quando saíram de Ur dos Caldeus, nessa época existia aproximadamente 5.000 divindades diferentes na antiga Suméria. Então, ou seja, tinha muitos deuses que eles acabaram construindo com o passar do tempo. Ur dos Caldeus era uma das antigas cidades da Suméria. Ur dos Caldeus era uma das antigas cidades, assim como tinha Nínive, assim como tinha também, depois Babel, várias cidades e estados, cada um com a sua divindade. E importante que eles construíam uma espécie de torre. Todas essas cidades tinham o seu próprio divindade, sua própria divindade, e eles construíam uma espécie de torre, num formato piramidal, que tinha uma escadaria que subia para a divindade, que na ideia deles estava para cima.
Então eles chamavam isso de portal dos deuses, Ah, sim. portal das divindades. Ou seja, Interessante, bem parecido com o sonho de Jacó, né? bem parecido com o sonho de Jacó, que teve a visão da escada, os anjos subindo, porque essa ideia, né, então primitiva que Deus estava para cima, eles tinham. Porém, essa tentativa de se chegar a Deus era de uma forma humana, né? Veja que não era Deus descendo ali ao encontro deles, de fato era eles tentando se achegar a Deus. Isso se chama religião, o termo religare, ou seja, a tentativa humana de se achegar a Deus. Então cada desses povos tinha suas divindades, né? Provavelmente em torno de 5.000 divindades diferentes, e acabou gerando todo esse politeísmo nos povos ali da antiga Suméria. Ah, sim. Então, na realidade, eles foram povoando, né, algumas cidades, todos ainda falando uma mesma língua. Exato. Né? Mas lá naquele grupo, né, de cidades, cada um foi criando as suas próprias divindades. É isso, né? Isso, exatamente. Cada um com sua própria divindade. Eles falavam o mesmo idioma, todos Sim, eles, todos mas localmente tinha seu deus local e vários zigurates, né? Esses zigurates, essas torres, essa ideia de portal dos deuses. Sim. E os arqueólogos encontraram até o maior deles está em antiga Ur dos caldeus. Esse existe até hoje. Eles eram feitos de tijolos e tinha betume no meio, tijolo queimado com betume, essa forma piramidal dessas torres. Era uma tecnologia da época. Uma tecnologia muito avançada. Queimar tijolos. Queimar tijolos e colar eles com betume, né, separar, sim. e fazer esses portais. Tudo bem, que interessante. E vi que no meio dessa civilização que se criou ali, teve um indivíduo, vamos dizer assim, que se destacou, né? A Bíblia fala o nome dele, Nimrod, e a Bíblia também dá uma característica dele, dizendo que ele era um grande caçador. Quem era Nimrod, professor? E uma coisa que eu gostaria que você respondesse também, ele era descendente de quem? Provavelmente, lógico, de Noé e seus filhos, mas de quem especificamente que ele descendia? Certo. Então, esse personagem, o Nimrod, que a Bíblia vai falar, eu estou usando aqui a minha Bíblia judaica completa, e ela tem uma versão um pouquinho mais próxima dos nomes originais, e no capítulo 10 de Gênesis, no capítulo 6, vai falar sobre a descendência da qual vem Nimrod. Tu perguntou de quem era Nimrod, de onde ele provém, e aqui diz assim, ó, os filhos de Cam foram Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Ou seja, dos 3 filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé, nós temos os filhos de Cam, que foram Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Mitzrayim é o Egito, né? Put depois vai ser a Líbia e outros países ali do lado. Canaã são os povos de Canaã, que habitaram na região primitiva da terra de Israel. E o versículo 7 vai dizer assim, os filhos de Cush foram Sevar, Havilá, Savtá, Ramá, Savatká, e os filhos de Ramá foram Shevá e Dedã. Aqui nós vemos Shevá seria Sabá. Lembra da rainha de Sabá? Né? Era um reino que estava no sul da África, naquela região ali, que eram descendentes de Cam, e Dedã também, a Bíblia vai falar mais tarde. E o versículo 8 vai dizer assim, Cush foi o pai de Nimrod. Ah, sim. Então Nimrod, de fato, ele era filho de Cush, que era um dos filhos de Cam, filho de Noé. Então descendente por Cam. E ele diz aqui no versículo 8, foi o primeiro governante poderoso da terra, minha versão. Essa é uma versão, então quem foi ele? Foi o primeiro governante poderoso, foi de fato um governante. O versículo 9 vai dizer assim, ele foi um caçador poderoso perante Adonai, por essa razão as pessoas dizem, semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai, seu reino começou por Babel. Então aqui nós vemos que de fato ele foi um grande líder político. E o que Nimrod fez? Nimrod fez uma tentativa, de fato ele fez isso, de unir todas essas cidades-estados com todas as suas divindades locais, porém ele fez um intento de construir uma cidade maior, Babel, e a Babel, como a Bíblia diz, né, mais tarde se transformou em Babilônia, e construiu uma torre maior, né, essa torre, ou seja, um zigurate, um portal do Deus maior,
essa ideia de ter uma divindade maior que as outras locais. Lembrando sempre que as divindades antigas, elas tinham uma divindade masculina e uma feminina. Então, esse Deus maior da Babilônia seria um determinado momento que todas as cidades e estados, com suas divindades locais, eles se uniriam e estariam juntos na torre, adorando ao Deus maior da Babilônia. Mas, mesmo assim, não deixavam de ter os seus deuses menores, né? Podemos classificar isso hoje como sendo ecumenismo? Exatamente. Nos dias de hoje se chama ecumenismo, ou seja, a união das diferentes religiões do mundo. Você pode continuar praticando a tua religião, mas você há um entendimento de todas, né? Porque todas, no final das contas, estão adorando o único Deus. Essa é a ideia moderna hoje do ecumenismo. E de fato foi isso que o Nimrod fez. Ele, podemos chamar, que foi o primeiro que uniu as religiões, né? Tentou fazer isso na Torre de Babel, né? Nesse zigurate. Na verdade, a questão é que eles tinham vários deuses. Em cada cidade, então, se estabeleciam os seus deuses, depois vinham para Babel para todos adorarem juntos, né? Mas adoravam, acredito que cada um o seu Deus, mas nesse portal ali, que era a torre, vamos dizer assim, que se chamava o portal dos deuses, né? Mas todos adoravam. É o ecumenismo, na realidade, hoje. E sabe assim, professor, que eu vejo uma semelhança, vamos dizer assim, depois, porque nós sabemos que tinham as festas judaicas, né? E o povo judeu vinha para Jerusalém para adorar a Deus. Só que a diferença do povo hebraico, vamos dizer assim, do povo hebreu, né? Acho que essa é a expressão correta. A diferença do povo hebreu é que eles vinham todos para adorar um único Deus. Exato. E nas suas cidades onde eles moravam, eles adoravam aquele único Deus, né? Então, visto que Babel, o grande problema de Babel foi a quantidade de divindades, né, que tinha, né? Cada cidade tinha o seu Deus. E eles então vieram com toda essa idolatria, né? O problema maior foi a idolatria a vários deuses. Exato, isso nós podemos chamar de enoteísmo, né? Existe Enoteísmo, politeísmo, seria adoração a vários deuses. Era um certo politeísmo, de fato que existiam muitos deuses, mas o enoteísmo, a ideia é assim, você tem um Deus único, mas você tolera outros deuses. Sim. Então está mais próximo da ideia do ecumenismo, diferente do que tu falaste depois com o Deus de Israel, que é o monoteísmo, ou seja, adorando o único Deus verdadeiro, não existe mais outros deuses que são os ídolos, né? Então, isso nós vamos ver mais tarde com o povo de Israel, a verdadeira revelação de Deus. Mas ali na tentativa humana do homem se chegar a Deus, né, se gerou todo esse, na verdade, enoteísmo para colaborar com todos. Então, de fato, o Nimrod, ele foi podemos dizer assim, um grande líder, ele foi um líder, um governante mesmo, político. Na verdade, ele foi político, mas ele usava da religião para atingir os fins políticos dele. Né? Nada diferente do que muitas vezes se vê hoje, os políticos se utilizam da religião para que os intentos do governo dele sejam atingidos, né? Para dominar sobre as pessoas, porque o governo político de fato faz isso, é um poder dominante sobre as pessoas. É isso que acontecia com o Nimrod, que ele foi um grande governante, então ele foi um líder mundial, podemos dizer assim, que foi o primeiro líder mundial numa comunidade unida, com as suas divindades diferentes, né? Mas essa criação desse Deus, a Bíblia diz que foi um intento maligno de Nimrod, ou seja, ele tentou convencer o povo, dizendo que não se espalhasse sobre a terra. Deus tinha dito que era para se espalhar e multiplicar, encher a terra, mas eles fizeram o contrário, se uniram naquela torre. E nós vamos chegar até Deus, né? Que foi um intento maligno, um desafio à autoridade, à palavra de Deus, à ordem de Deus. E de fato eles foram arrogantes, né? Essa é a verdadeira tradução aqui do governante poderoso que foi Nimrod. Aqui vai falar então que eles tiveram esse intento maligno. Alguns chegam a dizer que Nimrod chegou a dizer que Deus mandaria um novo dilúvio para não morrer, então vamos construir essa torre. O fato é que eles tiveram um intento maligno, é o que a Bíblia nos diz. E ele, na verdade, usou dessas
artimanhas, vamos dizer assim, para poder conquistar o povo e ganhar apoio na construção dessa torre. Exatamente, um intento, ele usou as artimanhas políticas dele para ganhar apoio popular, para que o intento maligno dele fosse atingido, para que e ele conseguiu mesmo dominar toda a população daquela época. Então vimos que Nimrod usou de todas as artimanhas então para construir a torre. E nós vimos também que a torre foi um dos motivos da confusão das línguas, né? Porque veja bem, eles saíram da arca todos falando o mesmo idioma, né? E até então as cidades que se estabeleceram eram cidades que falavam o mesmo idioma. Mas hoje nós temos aí em torno de 3.000 idiomas e dialetos. De onde veio tudo isso aí? Sabemos que foi lá na Torre de Babel, mas como se deu isso tudo? Exatamente, o que acontece? Então, eles tinham esse intento maligno, né, desafiando a Deus. Sim. E Deus entrou ali com a providência dele para impedir que esse intento maligno fosse finalizado, fosse dado cabo. E o capítulo 11 de Gênesis vai dizer então que todos tinham a mesma língua, como tu falaste. E eles, com esse intento de não se espalhar sobre a terra, e o versículo 5 do capítulo 11 diz assim: Adonai desceu para ver a cidade e a torre, que as pessoas estavam construindo. Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma língua única, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura nada lhes será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Babel, confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre toda a terra. Então, nós vemos que, de fato, Deus desceu e confundiu os idiomas para que eles não se entendessem mais. Sim. E então desistisse daquele projeto maléfico e se espalhassem sobre a terra. A tradição judaica vai dizer que dali surgiram 70 línguas, 70 idiomas, ou 70 nações, porque essas línguas, quem falava, quem se entendia na mesma língua, acabou ficando agrupado. Foram se reunindo nos seus grupos. Se subagrupando. Sim. E diz a tradição judaica então que 70 nações, 70 línguas saíram dali e se espalharam sobre toda a superfície da terra. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo anterior, no 10, nós vamos ver aqui sobre a região que os filhos de Noé habitaram na terra, né? Nós vamos ver ali que os descendentes, por exemplo, de Jafé e Jope, nós temos um vídeo gravado no canal sobre Jope, Sim. e fala que foi o primeiro porto construído por Jafé, filho de Noé, e dali eles foram para as ilhas do Mediterrâneo e foram para a região da Europa. Ali foram os filhos de Jafé que habitaram aquela região, como por exemplo a ilha de Creta, a ilha do Chipre, que foi ali que nasceu a civilização grega, né? Os europeus que depois vão se espalhar sobre a Europa. Depois nós vemos que os outros filhos também se distribuem. Então há uma distribuição geográfica dos descendentes dos filhos de Noé depois da confusão das línguas, dessas 70 línguas então que nasceram em Babel. Claro que hoje nós temos quase 3.000, como tu mencionaste, porque as línguas foram se misturando e foram, desses 70 troncos, foram gerando outros idiomas, como por exemplo nós temos o nosso português, que vem do latim antigo, já é uma língua que nem existe mais, né? Português, espanhol, italiano, francês, têm todos a mesma origem, esse mesmo tronco, digamos assim, que vem do latim. E se gerou esses idiomas que existem hoje, mas o fato, por isso que tem muitas semelhanças entre palavras em vários idiomas, porque no fundo tinha esses 70 troncos que saíram lá dessa única língua que se falava em Babel. Bem que interessante isso. E um detalhe também, e uma curiosidade minha, então visto que cada um se reuniu com seu grupo, né, que se entendiam, né, os grupos que se entendiam foram conversando e não, vamos se reunir, vamos... Tudo bem, parte de línguas está explicado, é isso aí. Mas aí eu te pergunto assim, ó, as cores, né, que hoje nós temos branco, temos negro, temos pardo,
temos várias cores hoje, né? Em cada região do país, né, temos cores. Sabemos que também há uma interferência de acordo com o clima da região, né? Região onde tem muito sol, mais frio, tudo isso interfere. Mas como se deu as cores, professor? Como que todos os descendentes de Adão e Eva, né? E até inclusive a Bíblia fala que Eva é a mãe de todos os seres viventes, vamos dizer assim, né? E como se deu essa distribuição de cores, assim? Como que funciona isso? Exatamente, professor Gladys. Aí nós estamos falando agora na questão racial, né? Isso. Propriamente dita. Com essa dispersão, digamos assim, dos filhos de Noé sobre toda a terra, acabou gerando as diferenças raciais, né? As Sim. raças, que são os agrupamentos. Ok. Mas de onde vem de fato as cores diferentes? Por que tem o branco, tem o preto, porque tem o amarelo, tem o vermelho, tem dessas outras misturas, os Sim. mestiços, né? Até alguns intérpretes da Bíblia vão dizer que a cor preta ou negra descende de uma maldição de Noé para seu filho Cam, né? Mas de fato, quando nós vamos olhar para a verdadeira ciência bíblica, e nós temos um brasileiro, o professor Adalto Lourenço, né, físico cristão, ele vai defender a ideia da ciência que vai fechar com os ensinamentos da Bíblia, né? Apesar que a Bíblia não é um livro científico, é um livro que nos fala do plano da salvação, mas a verdadeira ciência sempre vai fechar com a Bíblia. E ele vai defender a ideia sobre uma origem genética comum de todas as raças. Sim. Sabemos pela Bíblia que Adão e Eva foram os nossos pais, né? E existe o chamado DNA mitocondrial, que todas as mulheres têm, todas as mulheres têm uma única mãe, uma mãe mitocondrial, a Eva mitocondrial, né? Isso é provado cientificamente, existe o DNA mitocondrial, que prova que todas as mulheres descendem de uma única mulher. E aí vem também a questão da cor, né? Qual era a cor de Adão e Eva? Ou seja, Pois é. Essa é a questão. porque eles foram os primeiros, né? Sim. Deles chegou até nós as raças que existem, assim como os idiomas, chegou também as raças, né? São muito Teoricamente teria que seguir todos a mesma cor de Adão e Eva, né? Mas sabemos que existem diferenças, Existem né? diferenças, Falar também exatamente. da questão geográfica, que é um fator, Sim. mas não é o principal deles. Então nós vemos, o Adalto Lourenço também fala sobre isso, que a cor cientificamente provada, a única cor que dela descende as demais é a cor vermelha. Saindo vermelho. Era sem dúvida, cientificamente falando, era o vermelho, a única cor Sim. possível para derivar das demais cores, geneticamente falando. Quando vamos para a Bíblia, para o hebraico, nós vamos ver que em hebraico a palavra vermelho é Adom. Adão. Adom, Ah, engraçado. ou seja, Aleph, Dalet e Mem, a mesma raiz da palavra Adão. Adão. Vermelho. Vermelho, ou seja, Adom, e também Adamá, que é terra, ou seja, Adão foi tirado da Adamá, da terra. Podemos dizer que Adão era da cor da terra, da cor vermelha, então temos uma prova bíblica. Isso é fantástico, né? É essa riqueza de detalhes que me fascina, sabe, professor? Isso é ótimo, continue, por favor. Exatamente. Então isso enriquece, porque a ciência verdadeira vai provar que do vermelho deriva Sim. todas as cores, e a Bíblia também vai provar pelos termos em hebraico, né, que de fato Adão e Eva eram vermelhos e dessa cor deriva de todas as cores. Então aí nós vamos chegar agora na questão do racismo nos dias de hoje, né? Ou até aquilo que eu falei da questão da maldição. Não existe maldição nenhuma, as cores são genéticas em primeiro lugar, Genética. ou seja, mistura genética, aí vem as raças. Sim. Segundo ponto, a questão que tu comentaste, a geográfica, né? Que podemos ver que, por exemplo, a pessoa de cor negra, ela resiste mais à questão do sol. Ela tem menos pelo, normalmente a pessoa negra, de pele negra, tem menos pelo, ela tem um olho mais escuro, porque Sim. ela resiste mais no sol. Já o branco, que habita nas regiões mais frias, ele normalmente cor clara, olho claro, ele é mais peludo, né, por causa do frio. Sim. Então você vê essa questão também de adaptação geográfica, que eu vejo como secundária, como uma segunda questão também nessa questão racial.
Que legal, não, isso é muito, é lindo de se ver essas Muito explicações e visto que a ciência prova aquilo que a Bíblia já dizia, né? A ciência prova, a verdadeira Exatamente. ciência prova a Bíblia. Exatamente. Muito bem, pessoal, encerramos aqui mais um episódio de entrevistas do canal Viagem na Bíblia. Quero agradecer, professor Clério, pelas explicações que foram o máximo, vamos dizer assim, explicações muito boas, e isso só reforça o que a Bíblia fala, né? Exato. Como o senhor falou, a verdadeira ciência, ela vem para provar o que a Bíblia diz. Exato. Muito bem. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa, nossa primeira entrevista aí de uma série que nós vamos estar fazendo sobre vários assuntos bíblicos, vários temas bíblicos, né? Se você tiver alguma sugestão de tema que você gostaria que fosse comentado ou debatido aqui, você pode deixar aí nos comentários, né, e nós vamos estar levando em consideração. Quero agradecer então a participação de todos aqui, professor Clério mais uma vez, pessoal aí da gravação, todos, e quero que você se inscreva no canal, ative lá o sininho, divulgue para os seus amigos e assim você está nos ajudando a manter esse ministério. Valeu, gente, um forte abraço, até a próxima.